Recebe nesse momento aqui, com muito prazer, o sargento João Carlos Ribeiro, que é o secretário de Segurança aqui do município de Paranaguá e também responde pela Defesa Civil, inclusive está até com o colete, né, sargento? Porque o senhor esteve trabalhando hoje durante toda a tarde para tentar resolver isso. Antes de qualquer pergunta, uma boa noite para o senhor e obrigado pela sua presença aqui conosco. Boa noite, Rafael. Boa noite aos telespectadores. Realmente trabalhamos desde as 11 horas da manhã, né? E continuamos agora à noite afora monitorando o local lá. Sargento, a primeira pergunta que eu quero lhe fazer é o que é que foi que aconteceu hoje em Paranaguá? Já existe alguma possibilidade, ao menos acredito que um laudo definitivo ainda não, né, porque é muito recente, mas o que o senhor pode dizer para a gente do que foi que causou isso tudo hoje aqui, essas explosões? Então, na verdade, ainda nós não temos ainda um parecer definitivo do que houve lá no local. Desde o momento em que aconteceu aquelas explosões nos bueiros e em alguns quintais de algumas residências, e até mesmo em algumas residências, pelo solo, que muitas daquelas casas estão construídas em cima das manilhas, fomos para lá junto com a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, o coronel do Corpo de Bombeiros com sua equipe, o capitão Frasato, todos imbuídos em tentar, num primeiro momento, né, ver se havia acontecido alguma coisa com as pessoas. Sim. Porque a Defesa Civil ela mexe com vidas humanas. Graças a Deus chegamos no local lá, não foi constatado nenhuma vítima, né? Alguns danos materiais em algumas residências e a explosão de alguns bueiros lá, né, da rede pluvial. Nós temos já um levantamento de quantos bueiros explodiram ou quantos pontos de explosão tivemos? Na verdade, foram quatro, aproximadamente 5 casas que foram afetadas. Né? Uma delas foi afetada muito forte, que foi dentro da residência, num cômodo, provavelmente deva ser a cozinha. Nós mostramos na reportagem. Uma outra foi no quintal da residência, onde o veículo estava estacionado, que são duas manilhas, né? Uma do lado da outra, e elas passam pela extensão de todas as casas daquela viela ali. E tá problemático. Até agora, no final da tarde, nós estávamos com o Corpo de Bombeiros lá, e eles estavam fazendo as medidas de explosividade. Naquele momento que nós fizemos, não havia mais nenhum risco. Tanto é que, no primeiro momento, pedimos para que os moradores pudessem voltar às suas residências, mas agora, no final da noite, aí, com a maré enchendo, provavelmente se concentraram alguns gases, né, alguns vapores dentro daquela tubulação. Então, nós estamos em QAP lá, né, estamos em prontidão. Ou seja, pode haver novas explosões. O Corpo de Bombeiros já está com a sua base lá e pedimos nesse momento até por cautela, né, da população que mora ali para que se retirem do local. Estamos lá com a Guarda Municipal fazendo esse trabalho nesse momento. Pessoal, informação importante, hein? Que o sargento João Carlos traz para a gente agora aqui, é você que mora nessa região afetada, então que tenha precaução, não volte para casa agora, vá para algum parente, algum amigo, não é nada, nenhum pedido assim para causar uma calamidade pública, né, sargento? Para resguardar mesmo. Para resguardar a família, né? Com certeza, isso é muito importante. Então, você que está nos acompanhando e mora nessas regiões aí, por cautela, não volte para casa agora, ou se está em casa, procure um outro abrigo durante essa noite. Agora, sargento, me diga uma coisa, a gente já tem ideia de que produto é esse que vazou? Algumas imagens demonstram que seria algum tipo de óleo ou não, a gente já tem ideia do que possa ser? Que vazou pelas tubulações? Nós fomos no local, fiz um contato com o coronel Emanuel, que é do Corpo de Bombeiros, o Major Frasato. Foi feito um contato com o IAT, né, o Instituto de Águas e Terras do Governo do Estado. Eles vieram até Paranaguá, recolheram algumas amostras para análise. Provavelmente, acredito que amanhã nós já saibamos que produto é esse, né? Onde foi despejado. Ótimo, daqui a pouquinho, inclusive, nós vamos trazer informações. A gente acompanhou aí parte dessa reunião que aconteceu hoje à tarde entre o Corpo de Bombeiros e também aí o IAT, para a gente saber o que foi conversado nessa reunião. Agora, sargento, me diga uma coisa, essa região, em grande parte lá, também é uma área irregular, né, de moradias irregulares. Isso também pode ter ocasionado, de repente, um vazamento de alguma dessas residências. Isso tudo está sendo estudado, mas é uma eu não posso lhe afirmar, né? Está sendo feito um estudo, mas realmente algumas casas estão em uma situação vulnerável ali, até por ser uma área de APP, né? Vocês mostraram as imagens, uma casa que foi chamuscada pelas chamas lá, praticamente ela está dentro d'água, então é uma situação complicada também, né? Pela estrutura ali, sem estrutura nenhuma.
Para os próximos dias agora, além de esperar esses laudos, né, Sargento, como que deve funcionar esse trabalho da Defesa Civil? Acredito que é uma força-tarefa, né, entre esses órgãos de segurança, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, o IAT também. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estarão no local às 24 horas monitorando, né, fazendo essa medida de explosividade que eu te falei. E amanhã pela manhã vamos ver as ações, como que vão se comportar, o cheiro, se há risco de explosividade ou não, para ver se a gente está na situação aí e cheguemos a uma conclusão do que realmente houve ali no local. Tá certo. Sargento, eu vou pedir para o senhor aguardar um pouquinho aqui conosco ainda. A gente vai agora chamar ao vivo. O repórter Léo Coelho já está ok? A gente vai lá para fora agora, então, são 19 horas mais 15 minutinhos. Pode abrir aqui no telão para a gente, Paulo, por gentileza. O repórter Léo Coelho traz mais informações sobre essa tarde de trabalho aí, né, Léo, dessas explosões que chamaram a atenção não somente aqui de Paranaguá, mas de todo o litoral do Paraná. Notícia, inclusive, subiu a serra até Curitiba nos órgãos de imprensa por lá. Boa noite para você. O que você traz para a gente aí sobre esse caso? Exatamente, Rafa. Uma ótima noite a você, a todos que nos acompanham aqui no LU, no nosso Litoral Urgente. A gente segue acompanhando toda a situação desses bueiros, nessas explosões registradas aqui em Paranaguá, no bairro Porto dos Padres, principalmente na rua José Cadilli. Nós viemos até o Corpo de Bombeiros, aqui no bairro Nilson Neves. Eu estou acompanhado do Coronel Emanuel, que vai conversar com a gente, falar um pouquinho mais sobre essa situação. Coronel, a princípio, já sabemos qual é o material, o que vazou nessas explosões? Boa noite para o senhor. Boa noite aos nossos telespectadores. Léo, ainda não. Nós não sabemos ainda nem a origem com exatidão e nós não sabemos ainda qual o material, qual a substância. O que nos parece que é um derivado de petróleo, um hidrocarboneto, podendo ser gasolina, podendo ser thinner, podendo ser óleo diesel. O Instituto Ambiental esteve aqui conosco, está trabalhando conosco de forma integrada, já fez as coletas, inclusive, esse material vai para análise. O importante é nós detectarmos qual a origem desse derramamento. Tudo indica que pode ter sido um derramamento irregular, clandestino e temporário, porque nós não temos, nesse momento, indício de vazamento na Bahia. Isso é bom, porque significa que aquilo que vazou ou foi derramado foi de uma vez e parou. O que nos preocupa agora, como nós podemos ver no quadro, nós tivemos as séries de explosões agora pela manhã em uma área relativamente restrita. Nós, em contato com o IAT, com os órgãos, com a Defesa Civil, nós queremos acreditar que a origem desse vazamento, possivelmente clandestino, desse derrame, está justamente nesse perímetro aqui, fundamentalmente próximo à rua José Cadilli. Mas não conseguimos, com exatidão, determinar ainda a origem dele e nem o produto. Bom, as equipes do Corpo de Bombeiros seguem trabalhando no local, né, Coronel? Ainda há risco de novas explosões ou explosões nesses bueiros que já registramos aí no dia de hoje? Léo, esse tipo de ocorrência, o que ocorre? Nós dependemos muito do fluxo, às vezes até das águas. Então, o que aconteceu? Nós tivemos as explosões, demos o primeiro atendimento, a situação estava evoluindo bem à tarde, então não tínhamos nenhum índice de explosividade e até o odor estava diminuindo. Só que começou a chover à tarde, nós começamos a sentir um pouquinho mais de odor, as equipes que lá estão, nós temos um posto de comando aqui no quartel Nilson Neves e um posto de comando avançado lá no Porto dos Padres. As equipes que estão atendendo lá detectaram um odor maior, detectaram algum volume de explosividade, embora a gente não consiga ver visivelmente mancha nenhuma, e por segurança, neste momento, com as equipes da Defesa Civil Municipal, nós estamos retirando algumas casas até que a gente tenha uma segurança melhor. Quem mora ali, então, nas proximidades, qual é a recomendação do Corpo de Bombeiros, Coronel? Seguir as orientações da Defesa Civil que lá se encontra agora. Nós não queremos causar impacto à comunidade nenhuma, mas nós temos que trabalhar com segurança, Léo. Então, se nós tivermos que essas pessoas saírem das suas residências hoje à noite e ir para casa de um parente ou mesmo um abrigo fornecido pela Defesa Civil, é melhor, até que a gente consiga ter uma noção maior de qual realmente é a ameaça presente lá. Tá certo, agradeço ao Coronel Emanuel do Corpo de Bombeiros. A situação é essa, inclusive nós tivemos lá agora há poucos minutos, eu com o cinegrafista Ricardo Damasceno, percebemos que o odor ainda continua no local e as equipes do Corpo de Bombeiros seguem trabalhando por lá, viu, Rafa? Tá certo, Léo. A gente viu aí que muita coisa que o coronel aí do Corpo de Bombeiros falou também, que o sargento João Carlos também já adiantou para nós aqui, que é com relação a essa medida agora aqui dessas pessoas que moram nessas regiões aí sair de casa durante essa noite para que não haja risco aí de novas explosões e machucar, né, na verdade, essas pessoas aí. Léo, daqui a pouquinho a gente volta a falar com você aí para ter mais informações também sobre esse assunto, essas explosões aí. Agora, sargento, ali o Corpo de Bombeiros
atestou justamente o que o senhor já havia adiantado aqui para a gente. Agora, eu queria saber o seguinte, hoje, durante a tarde, a Defesa Civil, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente aqui de Paranaguá, esteve nessas regiões também, né? O objetivo dessa visita com o meio ambiente foi exatamente para quê, sargento? Então, estivemos juntos, a Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Obras, né, para fazer um diagnóstico da área. Sim. O meio ambiente para avaliar a parte do meio ambiente, água, enfim, e o secretário de Obras para avaliar a galeria ali, até para a gente fazer uma varredura, como o coronel Emanuel acabou de mostrar, né, naquele perímetro ali de que provavelmente é onde foi lançado esse afluente no rio. Tá certo, então. Sargento João Carlos, quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui conosco, o pronto atendimento sempre aqui de vocês. Eu realmente fico muito grato aí pela resposta pronta de vocês aqui. Esperamos que, de fato, não tenhamos mais nenhum caso de explosão aqui, né? Que sejam somente medidas de prevenção, essa retirada das pessoas ali dessas áreas. Daqui a pouquinho a gente segue falando sobre esse assunto aqui, porque nós, como eu disse agora há pouco, acompanhamos durante a tarde essa reunião entre o Corpo de Bombeiros e o IAT, que é o Instituto de Água e Terra aqui do Paraná, e vamos trazer mais informações sobre esse caso aí das explosões também. Sargento, obrigado. Eu que agradeço, estamos à disposição lá para qualquer informação, agradeço à TVCI, né, por estar passando as informações para a população nesse momento. As portas estão abertas aqui, sargento, qualquer necessidade de orientação da população aqui também, por favor, nos procure. Obrigado. Obrigado mais uma vez.